em carne, em osso, e habitou entre nós, e nos ensinou com a sua vida de santidade. Ele não estava só, ali estava a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o nosso Salvador. E quando ele veio, ele mostrou amor, e nós só estamos aqui falando desse evangelho pleno, desse evangelho que transforma por conta do sim de Jesus. Ele veio ao mundo. Jesus enviou que ele viesse. E ele cumpriu o seu chamado. Nós falamos muito de chamado, nosso meio mesmo, meio cristão, falamos muito de chamado. Eu tenho um chamado para isso, eu tenho um chamado para evangelizar, eu tenho um chamado para profetizar, eu tenho um chamado para o louvor, para liderar, um chamado pastoral, eu tenho um chamado para as nações. E assim é muitos chamados, muita gente com capacidade, muita gente correndo atrás, muita gente se preparando. E Jesus veio com uma missão. E a missão dele era morrer, era nos resgatar pelo poder do seu próprio sangue. Ele se doou numa cruz. E quando toda mensagem da cruz gera arrependimento para quem abre o seu coração. Toda mensagem que fala da cruz entra em nós, independendo da idade que você tem. Primeiros encontros, eu ministrava muito encontro de criança. E muitas vezes eu fui a encontro de criança, ministrar batismo no Espírito Santo. E as crianças recebiam, ainda hoje recebe, aquela palavra entrava na vida dele, como primeiro amor, entendendo que Jesus salva, que Jesus pode entrar na casa deles, transformar a família deles, que Jesus pode todas as coisas. Quando entendemos isso, que nós não estamos sozinhos aqui, e você e eu viemos para uma missão aqui. Enquanto essa missão não for cumprida aqui, você não vai para a eternidade. E se for fora do tempo, você pode, sem estar preparado, você pode ter graves consequências. E entendendo o que essa palavra está falando, em João 7, versículo 37 a 39, nessa versão João Almeida corrigida, eu quero caminhar nessa palavra. Andar no Espírito, irmãos, é você buscar um avivamento para a sua vida. E essa busca de um avivamento é uma busca por santidade, por simplicidade. É você buscar também ter um espírito ensinável, buscar a presença de Deus. É você se anular para que Ele possa agir na sua vida. No versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não foram dadas por Jesus. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Nesse tempo,
Jesus já estava falando que o Espírito de Deus habitava nele. Mas quando chegou perto de ir para a cruz, ele disse: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da promessa, o Espírito Santo, o Consolador não virá. E chegou o momento que Jesus foi para a cruz. E já não era... E ele foi por mim e por você. E hoje nós estamos aqui. Eu nunca vivi um tempo de tanta palavra, de um grande avivamento. Eu nunca vivi um tempo onde muitas pessoas se reúnem em busca desse avivamento. Eu ainda não tinha vivido esse tempo onde, antes de começar a Igreja Nova Aliança, de começarmos a Igreja Nova Aliança, pelo chamado, Deus chamou o pastor Nonato e nós seguimos ele, seguimos o pastor Nonato, na convicção que havia um grande avivamento. O avivamento chegou e nós estamos completando 21 anos e muitas pessoas ainda não perceberam que estão dentro de um avivamento. Avivamento é santidade. Avivamento é você deixar tudo por Ele. Avivamento é você ter uma paixão por Ele, não por um sistema, não por uma doutrina. Nós não caminhamos em doutrina, nós caminhamos numa palavra. E quando se caminha numa palavra, você vive a palavra e a palavra está dentro de você. E o que importa é a manifestação da palavra de Deus através do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Quando Ele habita, tudo é diferente. É por isso que o apóstolo Paulo era tão carregado de coisas, de um sistema onde perseguia cristãos porque ele não conhecia quem era o Deus dos cristãos. Ele não conhecia quem estava por detrás daquela paixão, daquele nível de renúncia, que todos ali deixaram tudo e seguiu Jesus. Deixaram suas vidas, deixaram sua profissão, deixaram tudo para seguir Jesus. E eles eram apenas 12. E de repente uma multidão seguia Jesus. A ponto de contar em um só lugar, mais de 5.000 pessoas seguiram Jesus. Porque na primeira multiplicação, mais de 5.000 pessoas comeram daqueles pães que foram multiplicados. E aí vivemos hoje. Eu ouvi de um pregador uns anos atrás, que ele disse: tem crente que está vivendo de migalhas hoje. Aonde Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. E muitos crentes estão vivendo de migalhas. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele cobra de nós, Ele nos quer para Ele mesmo, por inteiro. Não é um pouquinho, não é quando eu quero, não é quando eu penso que eu vou agradar o povo da igreja, vou aparecer lá. Não, irmãos, os apaixonados por Jesus, eles andam em espírito, ele respira isso, ele respira a palavra, ele anda na palavra, ele fala da palavra. E ele vai para onde ele for, a palavra é viva. Aonde você for, você é alguém que Deus botou o Espírito dele. Portanto, você é uma brasa viva nessa terra. Porque o Espírito de Deus vive através de você. Por isso que estamos vivos. Pastora, mas eu tenho lutado para esse grande avivamento chegar na minha casa. Ele já chegou, você não percebeu ainda. Ele já chegou. Jesus já subiu.
Importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele já veio e muita gente ainda não percebeu que Ele está com você. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Ah, mas eu estou procurando. Continue procurando. Não se engane. Ele já veio. Só precisa que você se levante. Só precisa você olhar. Os campos já estão brancos, a ponto da colheita. Os campos já estão brancos. Eu quero lhe dizer, ele estava dizendo, eu já estou prestes a vir buscar a minha igreja. Os campos, chegou o tempo da colheita. E você está aí. E você tem seu instrumento de Deus para essa colheita. Levar a palavra, levar a semente. O trabalhador, irmãos. Sabe quem está dizendo? Vocês são os cefreiros que vão colher. Ah, mas eu quero colher só uma vida próspera. Esquece essa vida, irmãos. Lembra que o Senhor colocou do seu Espírito dentro de você. E você tem que crescer. Você tem que andar. Não se limite a isso nessa terra. Não se limite àquilo que tem aqui nessa terra. Os céus é o nosso limite. Sabe o que estava dizendo? A minha seara é grande. Está chegando o tempo da colheita. Quantas pessoas você já levou para Jesus? Quantas pessoas você já levou para o encontro? Pagou o encontro do cara? Ou da mulher? Ou da moça? Ou de uma família carente? Quantas pessoas você já pagou o encontro dela? E levou ela lá? Mostrou Jesus, não só com palavra, mas com atitudes. Então Deus quer muito mais. Quer muito mais de nós. Um dia, quando eu comecei ainda lá, na Igreja Batista, sabe que eu não sabia que eu ia ganhar alguém naquele lugar. Já estava com muito tempo que eu estava lá. E um dia, Deus falou comigo dizendo assim: é irresponsabilidade. Leva o evangelho com mãos limpas. Mãos limpas. Sem nada. Sem nenhum dinheiro. Sem nenhuma cesta básica. Vou levar a palavra. A palavra, irmão, tem que ser acompanhada com um coração generoso. Um coração cheio de misericórdia. Levantar a mão, estender a mão para o faminto. Para aquele que sofre. Para aquele que está doente. Está necessitado. Necessitado de misericórdia de Deus. E nós somos realmente as mãos do Senhor. Nós somos pés que vamos caminhar para ir até lá. Nós somos um povo que se nós soubéssemos o poder que nós temos como igreja, como pessoas, como esse grupo grande que tem aqui. Irmãos, não havia necessitado em nosso meio. Não havia nenhuma necessidade. A igreja primitiva, o que movia a igreja era o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus ali na pessoa de Jesus. Jesus orava e dizia: Pai. E o Pai estava ali presente. A manifestação de Deus ali, curando, fazendo tantas coisas, maravilhas, expulsando demônio. Não precisa nem dizer sai. Era só a presença do Filho, os demônios já iam caindo.
Eu quero lhe dizer que Jesus falou tudo o que deveria fazer como igreja. No encontro com Jesus, no encontro de Saulo com Jesus, ele realmente se deparou com um guerreiro que só a luz dele cegou os olhos de Saulo e derribou ele do cavalo. Esse guerreiro que nunca perdeu a batalha, ele só entra na batalha com você se você for íntimo dele. Se ele lhe conhece como um cristão, um homem de Deus, como um filho de Deus. Uma pessoa que não conhece Jesus como Salvador da sua vida, ela vive, ela precisa de vida cada dia. Pessoa que não conhece Jesus como Salvador de sua vida, ela não vive, ela precisa de vida, aleluia. Ela não vive, mas ela precisa de vida. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela precisa de vida. Essa vida que possa levar ele para as coisas grandes. Uma pessoa que sofre com várias situações na sua vida, com manifestações de demônios, oprimido pelo diabo, ela não vive, ela precisa de uma vida, e a vida é Jesus. Uma pessoa doente, ela não está mais vivendo, o medo está tomando de conta dela. Ela precisa de vida. Ela precisa de cura. E só Jesus pode dar essa cura. Essa palavra, nós falamos muito, que o Espírito de Deus está em nós, porque foi uma promessa. E eu quero lhe dizer, se Ele está em você, para a sua vida está muito boa. Se Ele está em você, você não está mais pecando. Se Ele mora dentro de você, você precisa só pedir e Ele vai fazer. Se Ele mora dentro de você, não há nenhum impedimento na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus dirigindo a vida dele. Não anda errado. Porque Deus lhe mostrará o caminho. Ele te guiará. Portanto, Ele está dentro de você. E nós precisamos entender, é mais forte do que você imagina. É mais forte do que você tem pensado. Estar cheio do Espírito Santo é muito mais forte. É algo que você não pode explicar. É algo que você... eu busquei muito lá no passado. Até fui batizado no encontro com o Espírito Santo. Eu caí, falei línguas estranhas. Foi só isso. Eu quero saber de hoje como é que você está. O que é que queima no teu coração, igreja do Senhor? O que ainda está queimando dentro de você? Eu não estou falando de uma queda. Eu não estou falando de que você fala língua estranha. Isso é uma ferramenta que Deus nos deu. E se falar é um dom. Mas a Bíblia diz que é o menor dom. Mas sem ele você não consegue muita coisa não. Jesus disse, sem mim, nada podes fazer. Imagine sem o Espírito dele. Nada podemos fazer. Não existe ministério. Eu posso afirmar isso. Se você não é cheio do Espírito Santo, ele não vai fluir. Não existe nenhum ministério.
Se você não estiver com o Espírito Santo, esse ministério vai cair. E você tem que se segurar para você não cair junto. Não existe, pode ser que tenha até um dom, mas o dom, sem o dono, nada vai acontecer na sua vida, nada vai fluir. Não existe uma porta aberta se ele não abrir. Avivar quer dizer preservar, manter-se vivo. Quem mais escuta essa história de avivamento, irmãos, é eu na fila, já há 21 anos, numa fila, escutando as pessoas dizendo, eu quero esse avivamento, eu quero isso. Quem mais escuta é quem está lá há anos, botando a mão de cabeça de gente. E ele disse, eu só quero ouvir a voz de Deus. Eu só quero que Deus me cure para eu servir a Ele. Eu só quero que Deus manifeste seu poder na minha vida e através de mim. Quantas pessoas já ouvi isso? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero mais de Deus. Irmãos, é algo para se falar com Ele na intimidade. Na intimidade. É algo para declarar isso no seu coração para Ele. Lá você é sós com Ele. É nesse momento que Ele vai fazer. É por isso que Ele diz, em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente cansado. Escuto muita gente chegar para mim e dizer, pastora, eu quero morrer. Eu estou tão cansado que eu não consigo viver. Estou cansado. Eu não estou vendo, não estou achando graça nenhuma nessa vida. Eu digo para muitos, é porque você quer viver a sua vida. Viva a vida que Jesus lhe deu. Essa vida nova. Essa vida nova, ela requer sacrifício. Essa vida nova que Jesus prometeu, ela exige de você perseverança, humildade. Essa vida nova, ela exige de você transparência. Essa vida nova, ela exige de você o melhor que Jesus tem. Essa vida nova, essa vida cheia da graça de Deus, ela exige de você tudo. Deus te quer para Ele mesmo, com tudo que você é, do jeito que você é. Ele quer transformar sua vida para Ele mesmo. É muito fácil dizer, eu sou de Jesus. Até cantamos, né? Nós cantamos, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É. Mas aí na hora de se entregar totalmente para Ele, nós fugimos. Ah não, Jesus, isso aí é demais, eu não consigo não. Eu vi de uma pessoa que disse para mim, no discipulado, numa conversa, eu disse a ela, meu filho, é o seguinte, se você é santo, ele disse, eu estou buscando, não cheguei nem perto ainda. Eu disse, pois é. Você tem ido para os cultos? Eu disse, vou, mas não gosto. E o que é mesmo que tem que fazer aqui? Eu quero ter uma vida melhor. Sabe o que é que as pessoas acham? Eu quero que você ore para Deus melhorar minha vida financeira. Eu digo, eu estou com pena de tu, meu filho. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Só Ele pode acrescentar o que você precisa. E eu disse, meu filho, você está na fila errada.
está no lugar errado. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar sua vida para Jesus de fato. Você recebeu só a igreja, só a denominação. Vou para aquela igreja porque a igreja ali é animada. Tem umas pessoas assim, que depois do culto vai não sei para onde. Comer pizza, comer churrasco. Não tenho nada contra, irmãos. Se você está em santidade, está servindo a Deus, você pode ir para... Sua vida é livre. É livre. Estou escutando muita gente dizendo assim, pastora, mas eu gosto mesmo das pessoas da igreja. A primeira pessoa que nos colocou aqui foi Deus, irmãos. Você está aí sentado por causa do Senhor. Você não vive mais aquela vida de antes. Se vive, tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor. É isso que Deus está falando. Nós somos igreja. O versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha a resposta aqui. Quem é que dá descanso? Só Ele dá descanso. Tem muita gente com a alma doente, alma cansada. Tem um hino do Inário que diz: alma cansada. Crê em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Alma cansada, espera em Deus. Mas eu quero viver assim, é melhor uma mágica. Pá, as coisas abrem o caminho e eu vou viver uma vida. Amém, pastor? Abre o caminho e você vai viver uma vida extraordinária. O Evangelho de Jesus não lhe promete uma vida extraordinária. O Evangelho de Jesus Cristo lhe promete uma vida de guerra. Porque o diabo não quer te soltar. O Evangelho de Jesus Cristo não está lhe prometendo essas coisas que você está aí na sua cabeça. O Evangelho de Jesus Cristo, Ele está dizendo para você: se prepare, porque eu venho buscar você a qualquer momento. O Evangelho de Jesus Cristo, Ele promete isso. Nós vivemos aqui e Deus vai nos abençoando. Não é mérito nosso. Se temos dinheiro, se não tem, é culpa de Deus, não. Ninguém é culpado. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. É algo que Deus está deixando você viver essa vida. Mas chegará um dia, aquele dia, de prestar conta de tudo. É maravilhoso para todos nós que somos igreja. É maravilhoso para os pastores, líderes, que tem muitos líderes aqui. Dá glória a Deus, a liderança aí. Onde é que você está? Amém, amém. Ver vidas sendo transformadas. Pessoas curadas, libertas e salvas. É maravilhoso você trazer alguém de uma grande tribulação, de uma grande aflição, lá das drogas, ou em qualquer lugar pior do que drogas. Você acha que a droga é pior? Não, tem outras coisas piores. A ingratidão te tira da presença de Deus. A ingratidão é pior do que uma droga. A falta de honra lá dentro da casa dos seus pais faz com que você viva bem pouquinho. É um mandamento. A ingratidão afasta a presença de Deus da sua vida. Então, sabe o que Deus disse a mim nesse primeiro dia desse ano? Não me peça nada. Só me adore. Sabe o que era que eu fazia?
Senhor, abençoe meu discípulo fulano, 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 fulano. Tem misericórdia, tarará, tarará, tarará. Senhor, abençoe meus filhos e tal. Senhor, abençoe essa igreja. Aí o Deus disse assim, só me adore. É na adoração e na humilhação é que eu vou fazer. As coisas grandes quem faz é Deus. As coisas maravilhosas quem faz é Deus. Não entra mais na frente de Deus só pedindo, Senhor, eu quero um carro que o meu está velho. Ô irmão, agradece o carro velho que você tem, quebrado. Agradece. Começa a agradecer tudo aquilo. Hoje nós, os pastores, vivemos aconselhando pessoas que acham que chegou o fim do casamento. Não a mulher, nessa mulher, mas não, eu quero outra. Pode preparar aí o caixão e a mortalha, porque você vai morrer. É esse que eu te digo, meu filho, que tu morre. Sabe o que é, irmão? Porque as pessoas não querem pagar preço. Eu cheguei numa igreja essa semana, eu disse, olha, sem jejum, sem oração, sem arrependimento, sem humildade, você não alcançará como igreja a vitória, você não ganhará a cidade, você não ganhará a sua família, se você não se humilhar na presença de Deus, se humilhar, não se arrepender. Se você não se arrepender, você não vai ver a glória de Deus se manifestando na sua casa. Irmãos, quando Deus falou isso, eu entendi que eu tenho que deixar de pedir coisa. Que eu tenho que deixar de pedir essas coisas. Que eu tenho que adorar. Na adoração vem o arrependimento. Na adoração vem a humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque é nesse momento, com o coração quebrantado, que Deus entra e entra na tua casa, entra no meio da tua família. Deus restaurará o teu casamento. Deus restaurará a tua vida financeira. É isso que Deus está dizendo. Aí você vai. Primeira coisa que você quer é um lugar bem escuro. Meu irmão, Deus não é treva não. Tem de luz, irmão. Fique na luz. Vai para a luz. Vai de cara limpa mesmo na luz. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Vai lá para o monte, meio-dia em ponto. Vai lá, sobe. Senhor, estou aqui. Nem precisa dizer que você está lá, porque Ele já sabe que tu saiu na agonia. E subiu aquele monte. E lá você se derrama. E diz, Senhor, eu estou com saudade do Senhor. Senhor, eu estou com saudade da tua presença. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu estou me entregando de novo a ti. Faz de novo na minha vida. Faz de novo no meio da minha igreja. Faz de novo na minha vida. Aí quando você fizer isso, Deus vai fazer de novo. Porque você teve humildade. Você deixou tudo. Você não foi para o quarto escuro. Lá no teu quarto é diferente. É uma guerra travada, aonde você vai sozinho, aonde você tranca a porta, aonde você se derrama sobre ele, aonde você diz, eu sou mesmo essa pessoa que não presta, eu sou essa pessoa que faz dos outros, eu desejo a morte dos outros, eu sou essa pessoa, eu sou aquele que sou contra o evangelho de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, eu quero me derramar sobre a tua vida hoje. Se eu estiver errada, você escreve, pastora Fátima está errada. Pode mandar, aleluia. Você pode mandar escrito, a senhora está errada nessa mensagem. Que eu vou te mostrar os 4 cantos da Bíblia e dizer que eu estou certa. Aonde Deus rompeu, eu rompi. E muita gente rompeu. Foi quando nós não olhava para o outro, olhava para Jesus. Era quando nós não olhava para o lado, olhava para um Pai bondoso, poderoso, que pode todas as coisas.
É quando você não se importa. É quando você olha para Deus e diz: Jesus, só tem o Senhor. É quando você se acha sozinho, é você e Ele. Ele vai abrir a porta, Ele vai olhar para você com coração e vai dizer: tu és meu. Ele vai dizer: eu comecei a te gerar hoje. Sabe o que é, irmãos? Intimidade. Essa semana que terminou ontem, que esse aqui é o primeiro dia da semana, dessa semana, eu estava em casa, eu tinha muita coisa para fazer. Aí Deus disse assim: deixa tudo, inclusive o teu marido em casa, e vai para o altar que tu levantou há anos. Peguei o carro sozinho e ele disse: por que tu vai? Vou orar. Mas eu oro, sabe como? Eu oro na casa da minha pastora, eu oro com ela em algum lugar, eu oro com ela num hospital, eu oro com ela aonde, qualquer hora que ela me chamar, eu vou com ela. Ele achou que eu tinha ido orar com minha pastora em algum lugar. E eu fui lá para um lugar onde eu recebi as promessas de Deus para meu futuro. E eu fui para aquele lugar. Irmãos, quando a gente chega em um lugar onde tem um marco, onde você já ouviu tantas coisas que Deus já falou e Deus já fez, onde Deus lhe ouviu todas as coisas que você apresentou para Ele, onde você foi só para dizer: eu estou aqui, Jesus. E aonde o vento sopra, você sempre vai ouvir eu dizer: o vento sopra para onde Ele quer. E às vezes eu tô orando por alguém e Deus disse assim: diga para ele que o vento está soprando em seu favor. Sabe onde foi que eu peguei isso? Eu sei que tem na Bíblia. Foi eu orando debaixo do meu pé de caju. E Deus disse: o vento sopra nesse lugar. E o vento começou a soprar num sol quente. Chega, estava tremendo. E o vento começou a soprar e varrendo as folhas daquele lugar de oração. A presença de Deus em um lugar que você ora, ela é real. Você levantou um altar e você nunca foi lá? Nunca mais? Quando você começa a falar, a contar histórias, só de 20 anos atrás, desconfie que tem algo aí que precisa ser avivado na sua vida. Desconfie que Deus quer fazer muito mais. Hoje tem muitas coisas atrapalhando o cristão, irmãos. Eu vou dizer o que é. Celular. O mau uso de um celular. Não estou contra o celular, não. Eu tenho um lá em casa. E eu resolvo a maioria das coisas é com ele. Mas tem coisa que o celular não resolve. Tem coisa que é Jesus. É Jesus. Todas as coisas é Ele. Tudo coopera para o bem daqueles que adoram o Senhor, que vive. Esse poder que foi derramado, esse poder transformador, que foi derramado pelo Espírito de Deus na igreja, ele não pode esfriar, ele não pode acabar. Esse poder. Tem uma igreja ali que está acontecendo isso. Sabe o que é? Apenas Jesus fazendo de novo. Ele quer só mover naquele lugar para ele manifestar o seu poder. Ele quer só mover uma tomada de decisão para ele se mover através de você. Ele quer só que você se levanta. E que você mesmo ora. Que você mesmo se santifique. Olha o que a Bíblia diz: se santifique. Cada vez mais. Se santifique. Cada vez mais.
É todos nós, irmãos. Se santifica porque Ele é santo. Nosso Pai é santo. Se santificar cada vez mais é abandonar o pecado e deixar ele ir. Abandonar e deixar ele ir. Não é você deixar, fique bem aí enquanto eu vou para a igreja. Quando eu chegar, nós conversa daqui a pouco. Não é isso, irmãos. Abandonar o pecado é para sempre. Porque a eternidade é para sempre. É uma vida eterna com Ele. Não é um momento aqui na terra. Não é uma alegria aqui na terra. Não é uma satisfação aqui na terra. O melhor lugar é estarmos na presença de Deus. Deus quer derramar, irmãos, o seu poder na sua vida. Avivamento quer dizer dar a vida. Você já deu a sua? Ou deu e tomou de volta para si mesmo? Dar a vida. Avivamento quer dizer, a palavra avivamento quer dizer dar a vida. Sabe o que é? Quando a gente conhece Jesus, você entregou a sua vida para Ele. Você deu a vida para Ele. Portanto, essa vida não é mais sua. Você não pode dizer, da minha vida cuido eu. Eu faço da minha vida o que eu quero. Então, tu fica com essa tua vida aí para tu mesmo, irmão. Porque você esqueceu que um dia você entregou a sua vida para Jesus. E quando você entrega, você não é mais dono nem de você. Você tem dono. E tem esse entendimento que você deu a vida. Você é um homem avivado, uma mulher avivada, uma igreja avivada. Revigorada. E quem é revigorado tem realmente poder para trazer alguém para entender que ele tem que dar a vida dele completamente e deixar o Pai fazer. Então o Senhor realmente nos quer para Ele mesmo. Jesus veio fazer o quê? Além de dar a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus veio trazer avivamento. O maior avivamento da história do mundo foi a vinda de Jesus. Esse foi o maior avivamento. Não foi os avivalistas que já passou por aqui pela terra. Os lugares que mais teve avivalista foi na Europa, irmãos. E a igreja daquela terra estão de portas fechadas. Poucas igrejas estão abertas. Para que serve o avivamento? Para trazer a vida, para trazer vida. Jesus veio trazer avivamento. Ele veio trazer vida. E vida com abundância. Essa vida. Uma vida com abundância. Uma vida nova. Você pode imaginar o avivamento que ocorreu nos tempos de Jesus? No tempo que ele esteve aqui em carne e osso? O inferno se levantou. As pessoas, os demônios, eles vinham até perto dele. Você pode imaginar a multidão atrás de Jesus? Não era pelo que ele podia dar. Não era o pão que era multiplicado. Pelo menos duas multiplicações de pães ele fez. Não era isso. Mas era a presença de Deus. Portanto, ele é o Filho de Deus. A presença de Deus atraía
multidões por onde ele passava. Eram as pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas recebendo fogo do Espírito Santo através de Cristo, pessoas ressuscitadas dentre os mortos. Pelo menos Lázaro foi ressuscitado. Estava chegando os 4 dias. Foi ressuscitado. O filho da cidade de Naim, o filho da viúva, lá na cidade de Naim. Pelo menos só os que estão registrados na Bíblia, irmãos. Teve muitos outros que ressuscitaram. Maior foi no dia que eles ressuscitou entre os mortos. Quando Jesus saiu do túmulo, a palavra de Deus diz que muitos sepulcros foram abertos e os que estavam lá ressuscitaram. Jesus, ele ressuscitou para a vida aqueles que acharam andando, os que estavam mortos, daquele que ressuscitou. Eles viveram e eles morreram de novo. E se eles não se arrependeram, se eles não confessaram Jesus, eles não vão mais ressuscitar entre os mortos para a vida eterna. Eu quero falar que esse poder está dentro da igreja. Amém? Você crê nisso? Que avivamento, que sobrenatural é esse? Que o doente é curado? Que nos céus tem bancos de órgãos? Que Deus tira um coração doente e bota um coração novo? Que Deus tira uma medula doente e bota uma nova? Que Deus tira um fígado doente e coloca um fígado novo? Que Deus pega um rins que já ia passar por transplante e coloca um novo lá? Esse é Jesus. É o poder manifestado. Que tira tumores. Está com a cirurgia marcada, deixa os médicos tudo doido. O exame diz que tem um tumor que precisa ser retirado. E de repente, aquele tumor some. Que Deus é esse? Que olha para nós e tem misericórdia. Que Deus é esse que nos muda de posição? Que Deus é esse que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades? Ele carregou sobre si os nossos pecados e todas as enfermidades. O sobrenatural aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Estamos lutando para seguir os passos de Jesus na história desse avivamento. Eu quero lhe dizer, com toda a convicção, que Ele faz nesse tempo em nosso meio. Quero dizer que Deus faz nesse tempo. Só precisamos crer. Essa unção não é para o meu prazer, não é para não ser vaidoso. Essa unção não é nossa, é dele. Não é nossa, é dele. É o prazer de Deus ver pessoas curadas, libertas, acima de tudo, salvas. É por isso que eu falo que o maior milagre é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Está lá escrito. Pode morrer sossegado.
Está lá escrito o seu nome no livro da vida. Tenha paz. Seu nome já está lá. Sabe quem era que tinha medo do nome dele ser riscado? Ele sabia que o nome podia ser riscado? Davi. Se você começar a ler o Salmo de Davi, lá está escrito. O tanto que ele temia, ele já sabia que o nome dele estava escrito. O temor porque pecou. E ele tinha medo do nome dele ser riscado do livro da vida. Há muitos milhares de anos, irmãos. E tem pessoas hoje que não têm medo do nome ser riscado. Porque ele aceitou Jesus e ele imagina: meu nome nunca vai ser riscado. Aí fica se prostituindo, mentindo, fazendo coisa errada. Ah, não, meu nome está lá escrito. Até canta. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Se no livro da vida foi escrito por ti, sim. Mas se não seguir, ele pode ser riscado desse livro. Então, igreja do Senhor, nós precisamos acordar para esse tempo. Deus tem prazer na sua vida e na minha. Deus tem prazer de quebrar o jugo, esse jugo. Essa unção Ele está dando à igreja. A igreja tem unção para quebrar o jugo de Satanás. Amém? A igreja, para que você tem que ter unção? Não é só para cair no chão, tremer no chão, não. Falar língua estranha, não. Você tem que falar língua estranha na sua casa de noite, dormindo. Você tem que falar língua estranha dirigindo. Você tem que falar língua estranha enquanto você está aqui. Você é um homem de Deus. Deus já deu-se dó. Fale, não te cales. Fale, não te cales. E se não fala, busque esse dom. Esse jugo de Satanás, que o mundo insiste em carregar, que as nações insistem em carregar, esse jugo do Satanás, esse sofrimento. Ah, o Brasil não sofre não, pastora. Quem sofre é a Índia, é a África que sofre. Brasil não. É os países do Oriente lá que sofrem. Brasil não sofre. Eu quero lhe dizer que o Brasil precisa de Jesus. Que o Brasil, Deus tem urgência no Brasil. Eu não estou falando de política não, estou falando de Jesus. Eu estou falando de um evangelismo genuíno para balançar o Brasil, para fazer as pessoas queimar nessa unção, desejo de servir a Deus, desejo de dar a sua vida para nunca mais tomar de volta. E o poder, irmãos, é quando alguém está cheio do poder do Espírito Santo. Será quebrado esse jugo de Satanás aqui na terra. Lá na sua casa. Lá nos seus filhos. O jugo de Satanás, o diabo quer seu filho pequeno. Ele quer que os seus filhos vivam mentira. Ele quer que os seus filhos escolha o que é que ele quer ser. Eu te falo com toda a convicção. Ele não quer saber que o teu filho quer, que ele vai ser um doutor, que ele vai ser... Ele pode ser um doutor, mas nos padrões de Satanás. Mas Deus nos quer para Ele mesmo. Nós temos que clamar pelos nossos filhos. Nós temos que ungir nossos filhos todo dia. Nós temos que lançar palavras de bênção para nossos filhos.
tirando ele desse cativeiro de Satanás. Sabe o que Deus quer para nossa família? É que eles andem sem medo aqui nessa terra. O Brasil precisa acordar. Eu fui atender um casal de jovens essa semana. E eles disseram para mim, chorando: pastor, nós não vamos ter filhos. Eu não quero filhos. Fiquei com medo quando ele disse isso. Não quer filhos? Não. Pastor, eu não tenho coragem de colocar, eu não tenho problema nenhum de saúde. Nem eu, nem minha esposa. Mas nós vim aqui para conversar com a senhora, para lhe dizer que nós não queremos ter filhos. Eu não vou aguentar ver um filho meu mudando de sexo. Não vou aguentar, pastora. Eu não vou aguentar. E para eu não passar por isso, eu prefiro ficar sem filhos. Fiquei muito triste. Aí você vai dizer o quê? Eu disse: meu filho, você começa a orar por esse seu filho. Ele precisa vir ao mundo. E você precisa ser um pai. Um super-homem, um super-pai. Herói. Porque esse filho tem que ser criado. E tem que ser colocado na mão do Senhor Jesus. Para ele ser um homem de Deus. É todo dia inculcando a palavra de Deus na cabeça dele. É vocês tirando da tela de televisão as coisas absurdas que tem lá. E deixar o seu filho, que a mente dele não seja poluída com a maldade desse mundo. Se era ruim, quando Jesus nasceu, o povo já era um povo que não tinha um pingo de temor de Deus. Imagine hoje, nessa confusão que está o mundo. Nós precisamos orar mesmo. Os crentes têm que realmente orar pelas crianças. Orar por tudo, irmãos. É um absurdo o que a gente tem ouvido nesses dias. Para que serve a unção do Espírito Santo, irmãos? A não ser para isso. Para falar e não se calar. Você não pode se intimidar. Você não pode se calar. Nada pode parar a igreja de Jesus. Nada pode lhe parar como igreja de Jesus. Nós só temos a voz, irmãos. E a nossa intimidade com Deus reflete os sinais, os prodígios. Que é a libertação dos oprimidos. A libertação de quem está sofrendo. De quem está um jovem, casal jovem, preocupado. Podia ter uma família, pensar em uma família, na mesma hora pensa no mundo. A palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno. Não é coisa nova, não. No mundo jaz o maligno. Ele está no mundo. Mas nós temos vencido porque Jesus venceu. Você tem vencido as maldades desse mundo cada dia. Amém? Glória a Deus. Milhares de almas são ganhas para Jesus. Diga amém, irmãos. A Moriá precisa ouvir isso. Amém. Onde está o jugo de Satanás? Onde está? Para que serve a unção do Espírito Santo a não ser para isto? Para enfrentar. Jesus mostrou como a igreja deveria fazer. Jesus, no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele desceu. Ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. E a chave do inferno. Irmãos, ninguém vai para o inferno. Dependendo de Jesus, ninguém vai. A nossa intimidade com Deus é que vai dizer o que vamos fazer daqui para frente.
Nesses últimos dias, irmãos, o mundo e a igreja estiveram tão próximos. Hoje, jovens e adultos se envolvendo com o mundo e não sentiram o desejo de mudança nem de voltar para a igreja. A igreja precisa orar. Não sentindo arrependimento, nem força para voltar para a igreja. Eu estava orando, está com 2 semanas isso, e Deus falou comigo. A palavra de Deus que veio, vá ao mundo inteiro, a todas as pessoas, e pregue o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, esse é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. E a igreja é poderosa para discipular essas pessoas que vão chegar até nós. E lhe dar uma direção. Aleluia. As pessoas não querem compromisso com Deus e seus sonhos, porque, segundo elas, não existe tempo disponível. Eu já falei sobre isso na semana passada. Zacarias 6, o último versículo dessa noite. Zacarias 4, versículo 6. Respondeu-me dizendo: esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, grande, forte, diante de Zorobabel? Tornaste-a uma campina, porque ela trará pedra angular com aclamações, graças a ela. Irmãos, eu quero lhe dizer, não é por força nem violência que alguém vai se entregar a Jesus. Não é. Não é por força e violência que alguém vai mudar a rota. Não é por força e violência, não é o pai batendo no filho, castigando o filho, que ele vai para a igreja. Mas o amor de Deus que vai constranger. Aí é por isso. E eu quero orar por você nesse momento. Aleluia. Pode vir, irmãos.